Em uma eleição sem abstenções, os desembargadores Mozarildo Cavalcante e Ricardo Oliveira foram eleitos presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça de Roraima com 93% dos votos. Essa aceitação tão grande, tão expressiva, ela aumenta a nossa responsabilidade. A gente vê que há uma expectativa da magistratura e nós vamos naturalmente nos esforçar para corresponder a essa expectativa. É importante, né, um tribunal pequeno, né, ter um consenso a respeito dos cargos de direção. Embora a chapa seja única, né, mas eu acho que ela é bem representativa, né? Os cargos, nós temos presidente, vice-corregedor, nós temos também a escola judiciária, temos também os dois integrantes do TRE, então realmente são vários cargos de direção, né? E que é importante o tribunal chegar a essa harmonia, né? Também com a participação de toda a magistratura. A opinião que eu posso dar a eles é que tenham a serenidade e a tranquilidade de saber que eles estão respaldados, que eles têm apoio incondicional do tribunal. A votação ocorreu das 8 da manhã às 2 da tarde. Os magistrados puderam votar pelo e-mail institucional e também por urnas eletrônicas que foram disponibilizadas no Palácio da Justiça e nos fóruns civil e criminal. A desembargadora Elaine Bianchi, atual presidente do tribunal, compôs, juntamente com os desembargadores Jefferson Fernandes e Jesus Nascimento, a comissão eleitoral. Ela agradeceu a colaboração do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que cedeu as urnas e treinou os servidores que atuaram como mesários. Nós tentamos trazer para dentro desse processo eleitoral a parametrização conforme determina o TSE, e garantimos assim a legitimidade dessa eleição. Eu acredito que essa é uma forma muito democrática e segura de fazer a eleição. Nesse sentido, a gente não tem trabalho, porque a confiança na urna é 100%. O Tribunal de Justiça de Roraima é o único tribunal estadual que elege democraticamente seus dirigentes. O voto paritário para desembargadores e juízes foi aprovado em 2016. O desembargador Almiro Padilha lembra que a resolução foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal Pleno. Inicialmente era muito polêmica, né? Nós tínhamos dificuldade, começamos a falar nisso aqui no tribunal e havia muita resistência. Com o tempo isso foi pacificando e nós entendemos que era o momento certo, né? Eu era o relator da matéria e apresentar o meu voto ao Tribunal Pleno. Foi um bom, a associação também nos ajudou nisso, no poder do convencimento. E nós, então, aprovamos por unanimidade. Isso, ao longo desses anos, nós estamos na segunda eleição agora, demonstrando de forma clara que foi uma conquista da magistratura. Nunca tivemos problema algum em relação a isso. Sempre se respeitou muito a eleição direta. A convivência e a harmonia entre o juiz e a direção do tribunal permaneceu inalterada, né? E eu observo que os juízes hoje eles estão mais valorizados, né? Queiramos ou não, nós atingimos, né, o topo do ranking do CNJ com a eleição direta. E isso eu acho que é uma demonstração clara de que foi uma medida acertada. Para os juízes é uma grande conquista. Roraima partiu na frente, nos tribunais regionais do trabalho também já há esse processo democrático. Dos tribunais de justiça fomos o primeiro e ainda somos o único. A Associação Nossa Nacional está tentando, por meio do processo legislativo, fazer com que esse processo eleitoral se expanda para todos os tribunais. E para a gente é um reconhecimento da participação de todos os juízes. O processo eleitoral sempre foi só com os desembargadores. Todos os juízes poderem dar sua contribuição para quem vai ser o nosso dirigente. Hoje em dia, o cargo de presidente e vice-presidente não é só mais você ter uma mera coordenação de recursos, de orçamento. Não. Exige participação de ações junto ao CNJ, exige uma cumplicidade dos magistrados para o cumprimento das metas. Enfim, nós temos que escolher um gestor que ele tenha um requisito da liderança que possa atender aos anseios da comunidade e da magistratura. Essa é a nossa segunda eleição para a escolha dos cargos diretivos e essa segunda participação dos magistrados, tanto de primeiro quanto de segundo grau, vem consagrar e sedimentar esse processo democrático de escolhas dos dirigentes. Essa já é a segunda eleição direta realizada pelo Tribunal de Justiça de Roraima.
A forma como é feita, sem indicação e com a participação dos juízes, trouxe ao nosso estado o presidente da Associação Cearense de Magistrados, que também é um dos coordenadores nacionais das eleições diretas. Ele acompanhou a apuração e a divulgação do resultado. Eu levo para os colegas juízes do Brasil inteiro uma experiência magnífica aqui em Roraima, já a segunda eleição direta, a segunda gestão que tomará posse pela eleição direta, incluindo os juízes de primeiro grau. E nós podemos perceber, inclusive, que o processo ele vem sendo amadurecido até mesmo para encontrar consensos com a aprovação da magistratura, tanto de segundo quanto de primeiro grau. Então, percebendo isso aqui e o clima que se forma no Tribunal de Justiça de Roraima, eu posso dizer que eu saio com mais convicção ainda que a eleição direta é o caminho, talvez o principal caminho, para que o judiciário possa, de alguma forma, buscar a eficiência que a sociedade dele deseja. O presidente da Associação dos Magistrados de Roraima, o juiz Renato Albuquerque, destacou o pioneirismo do Poder Judiciário roraimense, que, segundo ele, serve de inspiração e exemplo para os demais tribunais. Não seria justo que os juízes, que são os verdadeiros guardiões da democracia brasileira, não seria justo que eles não pudessem eleger os seus dirigentes. É um contrassenso que deve ser corrigido e o Tribunal de Justiça de Roraima sai na frente, larga na frente nesse processo. Tá de parabéns ao Tribunal de Justiça. Não é à toa que o Tribunal de Justiça de Roraima tem índices de produtividade e de eficiência invejáveis Brasil afora. Mais uma vez, o Tribunal de Justiça na vanguarda, agora no campo das eleições diretas.